Olá pessoal, vamos continuar nossas aulas de eletrostática, capítulo 4, potencial elétrico. Hoje vamos discutir como calcular o potencial elétrico resultante de várias cargas pontuais. O potencial elétrico de uma carga num ponto, nós aprendemos a calcular na aula passada. Nós vimos que se tivermos uma carga no espaço e um ponto a uma distância d dessa carga, o potencial que vai ser produzido nesse ponto vai ser dado por K, a constante eletrostática, vezes a carga que produziu esse potencial, dividido pela distância. Mas se eu tiver mais de uma carga no espaço, como é que eu posso achar qual o potencial elétrico nesse ponto A? Por exemplo, digamos que além da carga Q1, eu tenha uma carga Q2, que está a uma distância D2 do ponto A, e tenha também uma carga Q3, que está a uma distância D3 desse mesmo ponto A. Bom, nesse caso, cada uma dessas cargas vai produzir no ponto A um determinado potencial. A carga Q1 vai produzir um potencial V1, Q2 vai produzir no ponto A um potencial V2 e a carga Q3 vai produzir no ponto A um potencial V3. O potencial resultante vai ser dado pela soma desses potenciais. Então, por exemplo, se cada uma das cargas produzir no ponto A um potencial de 10 volts, o potencial resultante no ponto A vai ser 10 mais 10 mais 10, 30 volts. Ok? Então, o potencial resultante é a soma algébrica dos potenciais, diferentemente do campo elétrico resultante, que é dado pela soma vetorial dos campos atuantes no determinado ponto. Então, vamos fazer aqui uma comparação entre o potencial elétrico resultante e o campo resultante a partir de alguns exemplos. Primeiro exemplo, digamos que a gente tenha duas cargas idênticas, uma no ponto A, outra no ponto B. O meu objetivo é saber qual é o campo elétrico e o potencial elétrico resultante no ponto C, que está no ponto médio entre as cargas. Então vamos achar o campo primeiro. A carga A deve produzir no ponto C um campo de afastamento, já que ela é positiva. Então ela vai produzir um campo para a direita. A carga B também vai produzir um campo de afastamento. Então ela vai produzir em C um campo para a esquerda. Como as cargas têm o mesmo módulo e estão à mesma distância do ponto central, os campos produzidos EA e EB têm intensidades iguais. Então eles acabam se cancelando, de forma que a resultante seja igual a zero. Quanto ao potencial, como as cargas A e B têm o mesmo módulo e estão à mesma distância do ponto C, elas devem produzir o mesmo potencial. Então, se a carga A produzir um potencial V no ponto C, a carga B também produz um potencial V. Logo, o potencial resultante no ponto C deve ser V mais V, 2V. Observe que o campo elétrico ser nulo não implica o potencial ser necessariamente nulo. Eu posso ter um campo resultante num ponto zero e o potencial ser diferente de zero. Mas se uma das cargas fosse negativa, como é que ia ficar o campo resultante e o potencial resultante nesse ponto C? Vamos primeiro para o campo. A carga A vai produzir um C, um campo de afastamento. Então esse é o campo da carga A. A carga B, que é negativa, vai produzir um campo de aproximação. Então ela vai produzir um campo também para a direita, tá? Já que tem que produzir um campo de aproximação. Como esses vetores têm o mesmo sentido, então o vetor resultante é dado pela soma desses vetores. Como as cargas são iguais em módulo e estão à mesma distância do ponto C, os campos produzidos têm módulos iguais. Então se um for E, o outro também é E. Então o campo resultante é 2E, já que é a soma dos vetores com o mesmo sentido, é a soma dos módulos. Já o potencial resultante, se a carga A produzir um potencial V no ponto C, a carga B vai produzir um potencial menos V. Então o potencial resultante vai ficar V menos V, vai dar zero. Então veja nesse caso que o potencial foi igual a zero, mas o campo é diferente de zero. Então o potencial ser nulo não implica que o campo também seja nulo. E se a gente tivesse mais cargas? Por exemplo, 4 carguinhas nos vértices de um quadrado, com o ponto P exatamente no centro do quadrado. Qual seria o campo elétrico resultante e o potencial elétrico resultante? Bom, vamos analisar o campo primeiro. A carga A vai produzir um campo de afastamento, tá? Que vai ser esse campo aqui. A carga D de dado vai produzir também um campo de afastamento, já que ela também é positiva. Como essas duas cargas têm o mesmo módulo e estão à mesma distância do ponto central, esses campos EA e ED têm módulos iguais. Como tem sentidos opostos, então a resultante da soma desses dois vetores já dá zero. Vamos analisar agora os campos das cargas B e C.
a carga B vai produzir um campo de afastamento e a carga C também vai produzir um campo de afastamento. De novo, esses campos têm módulos iguais, já que as cargas B e C têm o mesmo módulo e estão à mesma distância do ponto P. Então, a resultante desses dois vetores também dá zero, de forma que o vetor resultante campo elétrico no ponto P seja igual a zero. O módulo do vetor resultante campo elétrico é zero. E quanto ao potencial elétrico? Como todas as cargas têm o mesmo valor e estão à mesma distância do centro, todas vão produzir o mesmo potencial elétrico no ponto P. Então, se uma produzir o potencial V, todas vão produzir potenciais V. Então, vai ficar V mais V mais V mais V, vai dar 4V. Esse vai ser o potencial resultante no ponto P. Então, resumo da aula de hoje. O potencial elétrico de várias cargas pontuais vai ser dado pela soma algébrica de todos os potenciais produzidos por cada uma das cargas, enquanto que o campo elétrico resultante é a soma vetorial dos campos de cada uma das cargas. O potencial ser nulo em um ponto não significa necessariamente que o campo elétrico naquele ponto é nulo. Da mesma forma, se o campo elétrico resultante for nulo, não significa que o potencial também seja nulo. Então, valeu, pessoal. Até a próxima aula.